humanidade ainda está se recuperando das consequências da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais. Os anos marcados pela violência, morte e perda assombram o mundo há quase um século. As nações ainda nem analisaram todos os seus erros do passado e agora os especialistas estão alertando que outra guerra mundial extremamente destrutiva pode estar prestes a acontecer. Está claro para todos que a Terceira Guerra Mundial será diferente de qualquer outra guerra travada na história da humanidade, e não podemos nos permitir isso. Com várias nações armadas com armas nucleares assustadoramente poderosas, a eclosão de uma guerra mundial poderia muito bem significar o fim da humanidade. Apesar de você saber o quão terrível e catastrófica poderia ser uma guerra entre as potências políticas do mundo, ela foi considerada uma realidade que pode devastar o planeta no futuro. Acredite você ou não, os especialistas têm tanta certeza da destruição iminente que criaram o relógio do juízo final. Este relógio é, na verdade, um símbolo que representa a probabilidade de uma catástrofe global provocada pelo homem, na opinião dos membros do Bulletin of Atomic Scientists, Boletim dos Cientistas Atômicos. O relógio vem sendo mantido desde 1947. É uma metáfora das ameaças à humanidade representadas por avanços científicos e tecnológicos descontrolados, que serão os principais fatores contribuintes em qualquer futura guerra. Nesse relógio, uma catástrofe global hipotética é representada pela meia-noite. A opinião do Bulletin sobre o quanto o mundo está próximo de uma catástrofe é representada por um determinado número de minutos ou segundos que são avaliados em janeiro de cada ano. O risco nuclear e a mudança climática são os principais fatores que influenciam o relógio. O Conselho de Ciência e Segurança do Bulletin monitora todos os novos desenvolvimentos nas ciências da vida e tecnologia que podem causar danos irreversíveis à humanidade. A configuração original do relógio, em 1947, era de 7 minutos para meia-noite. Desde então, ele foi atrasado um total de 8 vezes. O relógio foi adiantado 17 vezes. O mais distante da meia-noite foi 17 minutos em 1991, e o mais próximo a 90 segundos, definido em 24 de janeiro de 2023. As origens do relógio do juízo final podem ser rastreadas até os grupos internacionais de pesquisadores chamados Cientistas Atômicos de Chicago, que também participavam do projeto Manhattan. Eles começaram a publicar um boletim informativo mimeografado e, mais tarde, a revista Bulletin of the Atomic Scientists, após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki. A revista retratou o relógio em todas as capas de sua criação. Pela primeira vez, o relógio foi representado em 1947, quando o fundador do Bulletin, Hyman Goldsmith, pediu ao artista Marshall Langsdorff que desenhasse uma capa para a edição de junho de 47 da revista. De acordo com Eugene Hebnowitz, outro cofundador do Bulletin, o relógio do Bulletin não é um medidor para registrar os altos e baixos da luta internacional pelo poder, mas sim para refletir as mudanças básicas no nível de perigo contínuo em que a humanidade vive na era nuclear. Em janeiro de 2019, os cientistas mudaram o relógio para 2 minutos à meia-noite, com base nas maiores ameaças no âmbito nuclear. De acordo com os cientistas, a retórica hiperbólica e as ações provocativas da Coreia do Norte e dos Estados Unidos aumentaram a possibilidade de uma guerra nuclear por acidente ou erro de cálculo. Em janeiro de 2020, o relógio foi alterado para 100 segundos antes da meia-noite. O presidente executivo Jerry Brown declarou que a perigosa rivalidade e hostilidade entre as superpotências aumenta a probabilidade dos erros nucleares. Essa configuração de 100 segundos até meia-noite permaneceu inalterada durante 2021 e 2022. Em janeiro deste ano, o relógio foi movido para apenas 90 segundos antes da meia-noite. Isso significa que a configuração atual do relógio do juízo final é a mais próxima da meia-noite, desde sua criação em 1947. Esse ajuste foi atribuído principalmente ao risco de escalada nuclear que surgiu quando a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia em 2022. E outras causas incluem mudanças climáticas
ameaças biológicas como o Covid-19 e riscos associados à desinformação e às tecnologias disruptivas. Até o momento, a Terceira Guerra Mundial é um nome dado a um hipotético conflito militar mundial de grande escala, subsequente à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. No entanto, ela pode se tornar realidade em poucos segundos se medidas preventivas não forem tomadas e as questões geopolíticas atuais não forem resolvidas. Algumas pessoas acreditam que conflitos limitados ou relativamente pequenos, como a Guerra Fria ou a guerra contra o terrorismo, poderiam ser a Terceira Guerra Mundial. Em contrapartida, a maioria das pessoas especula que esse conflito superaria todas as guerras mundiais anteriores, tanto em termos de escopo quanto de impacto destrutivo. As armas nucleares desenvolvidas no Projeto Manhattan foram usadas pela primeira vez nos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, perto do fim da Segunda Guerra Mundial. E posteriormente essas ogivas nucleares foram adquiridas e utilizadas por muitos países nos anos seguintes. Devido a essa abundância de recursos nucleares, o risco potencial de um apocalipse nuclear que leve à destruição generalizada do planeta e da civilização é um tema comum nas teorias sobre a Terceira Guerra Mundial. Outra preocupação fundamental que assola as mentes de estrategistas e analistas é que a guerra biológica poderia causar uma perda de vidas sem precedentes. Isso pode acontecer intencionalmente ou acidentalmente por meio da liberação de um agente biológico letal, da mutação inesperada de um agente ou de sua adaptação a outras espécies após o uso. Especialistas nos alertaram que eventos apocalípticos em larga escala desse tipo, causados por tecnologia avançada usada em guerras, poderiam tornar inabitável a maior parte da superfície do nosso planeta. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, acreditava-se que tinha sido a guerra que acabaria com todas as guerras. Entretanto, isso foi provado errado logo após o início da Segunda Guerra Mundial. A esperança de que a humanidade pudesse ter superado a necessidade de guerras globais generalizadas foi destruída. Todas as potências que saíram vitoriosas após a Segunda Guerra Mundial tinham o objetivo de nunca mais permitir que outra guerra extensa e violenta fosse deflagrada, mas suas aspirações e esforços foram inúteis. Mesmo antes do término oficial da Segunda Guerra Mundial, teve início a Era da Guerra Fria. Com a disseminação da tecnologia nuclear da União Soviética, a possibilidade de um terceiro conflito global aumentou ainda mais. A situação ficou tão sombria que as autoridades civis e militares de muitos países começaram a prever e planejar a Terceira Guerra Mundial. Os cenários possíveis variavam de uma guerra convencional a uma guerra nuclear limitada ou total. Quando a Guerra Fria estava em seu auge, desenvolveu-se a doutrina da destruição mútua assegurada, MAD. Ela revelou que um conflito nuclear total destruiria todos os estados envolvidos na guerra. Esse potencial de destruição absoluta de toda a espécie humana é o que provavelmente levou os líderes americanos e soviéticos a evitarem tal cenário. Vários conflitos militares globais ocorreram desde o início do século XXI, sendo os mais recentes a invasão russa da Ucrânia em 2022 e as crescentes tensões entre os Estados Unidos e a China. Os estudiosos consideraram esses eventos como possíveis pontos de inflamação ou gatilhos para uma terceira guerra mundial. A guerra russo-ucraniana começou em 2014, mas deixou o mundo inteiro chocado quando, em 2022, houve uma grande escalada na forma de uma invasão da Ucrânia pela Rússia. Na verdade, ela foi descrita como o maior conflito militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Apesar da condenação internacional generalizada e das novas sanções impostas à Rússia, o problema continuou a se agravar. Antes da invasão e depois dela, muitos países da OTAN forneceram armas e apoio material à Ucrânia. Vários líderes russos, incluindo o presidente Putin, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o líder do partido Dmitry Medvedev, fizeram declarações sugerindo e ameaçando o uso de armas nucleares. Os países da OTAN, por outro lado, reiteraram a necessidade de evitar que essa crise se transforme em uma possível guerra mundial. Em fevereiro de 2023, Putin corajosamente suspendeu a participação da Rússia no último tratado nuclear remanescente, chamado New START. Esse tratado havia proibido a Rússia de testar armas nucleares. Vários especialistas e analistas classificaram essa crise como uma aproximação de uma terceira guerra mundial. A CIA está bastante confiante de que a China está considerando apoiar a Rússia contra a Ucrânia, fornecendo equipamentos letais. Isso provou temores de uma nova escalada. Embora ainda não haja evidências de que Pequim tenha tomado uma decisão final, o diretor da CIA, William Burns, declarou que essa seria uma ação muito arriscada e imprudente. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declarou em fevereiro de 2023 que se a China ficar do lado de Vladimir Putin, haverá uma guerra mundial. A Coreia do Norte também prometeu recentemente expandir o seu estoque nuclear.
Isso também aumentou os temores de um conflito global. A poucas horas do início de 2023, o líder supremo Kim Jong-un pediu um aumento exponencial do arsenal nuclear de seu regime. Isso foi percebido como um sinal de aprofundamento da animosidade contra os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão. No mesmo discurso, ele chamou a Coreia do Sul de inimigo incontestável, empenhado em um aumento imprudente e perigoso de armas. Pyongyang realizou um número recorde de testes de armas em 2022 e parece que continuará fazendo isso em 2023. A incerteza também envolve os esforços dos Estados Unidos para impedir que o Irã entre para o clube nuclear. As tão esperadas negociações para reviver o acordo nuclear de 2015 do Irã começaram em 2022. Há 3 anos, Donald Trump havia se retirado do acordo e o Irã retaliou com um aumento muito público passo a passo do maquinário usado para enriquecer urânio, o combustível nuclear necessário para uma bomba funcional. Para entender melhor as implicações de uma guerra nuclear, primeiro precisamos saber mais sobre as armas nucleares. Elas podem ser categorizadas em 2 gêneros diferentes: armas nucleares táticas e armas nucleares estratégicas. Uma arma nuclear tática é projetada para ser usada em um campo de batalha em situações militares, especialmente com forças amigas próximas. Ela também pode ser usada em um território amigo contestado. Essas armas táticas geralmente têm menor poder explosivo. Até 2023, nenhuma arma nuclear tática foi utilizada em situações de combate. As armas nucleares táticas incluem bombas de gravidade, mísseis de curto alcance, projéteis de artilharia, minas terrestres, cargas de profundidade e torpedos equipados com ogivas nucleares. Os mísseis terra-ar e mísseis ar-ar, baseados em terra ou em navios com armas nucleares, também estão incluídos nesta categoria. Também foram desenvolvidas armas pequenas, portáteis, para 2 homens ou para caminhões, como as munições especiais de demolição atômica e o fuzil sem recuo Davy Crockett. Esses explosivos devem ser usados para demolir pontos de estrangulamento, para ofensivas inimigas como túneis, passagens estreitas em montanhas e longos viadutos. O uso de armas nucleares táticas contra inimigos com armas semelhantes acarreta um risco significativo de escalar o conflito além dos limites previstos. Até mesmo a existência de ogivas nucleares táticas pequenas e de baixo rendimento pode ser um incentivo perigoso para a base avançada e a guerra nuclear preventiva. As armas nucleares estratégicas são aquelas projetadas para serem usadas em alvos localizados principalmente em território estabelecido, longe de campo de batalha, como parte do plano estratégico. Os alvos podem incluir bases militares, centros de comando militar, indústrias de armas, transporte, infraestrutura econômica e energética e áreas densamente povoadas, como cidades e vilas, onde esses alvos são localizados. Diferentemente de uma arma nuclear tática, projetada para ser usada em batalha como parte de um ataque, as armas estratégicas tendem a ter rendimentos significativamente maiores, geralmente a partir de 100 quilotons até rendimentos destrutivos. As armas nucleares estratégicas incluem as bombas nucleares Mark 14, Mark 15, 16, 17 e 21, Mark 24, B-41 e B-61. Uma infame arma nuclear estratégica chamada Fat Man foi lançada sobre a cidade japonesa de Nagasaki durante os estágios finais da Segunda Guerra Mundial. A Fat Man foi a segunda e última arma nuclear a ser usada em combate. Esse ataque tirou a vida de quase 40 mil pessoas. 23 mil a 28 mil dessas vítimas eram trabalhadores civis de fábricas, 2 mil eram trabalhadores escravos coreanos e apenas 150 eram combatentes japoneses. A implantação de armas nucleares estratégicas é uma das maiores ameaças à humanidade atualmente. Especialmente desde a invasão russa da Ucrânia, tem havido especulações constantes sobre se Vladimir Putin usará uma bomba nuclear tática contra a Ucrânia ou em um ataque de demonstração em áreas despovoadas. Vários membros do governo russo já ameaçaram o uso de armas nucleares. Na época em que Putin era secretário do Conselho de Segurança da Rússia, ele formulou um conceito chamado escalar para diminuir a escalada. Ele propôs o uso de ameaças e ataques com armas nucleares táticas e estratégicas para diminuir a escalada do inimigo ou para forçá-lo a se retirar de um conflito convencional que ameace o que a Rússia considera um interesse estratégico. Considerando a atmosfera política atual e as previsões futuras, você deve se perguntar o que aconteceria se a Terceira Guerra Mundial acontecesse amanhã. Sem dúvida, será a maior batalha da humanidade até hoje. A tecnologia e as armas avançadas, as tropas maciças, a estratégia intensiva e até mesmo os elementos biológicos podem estar envolvidos. As pessoas têm tentado prever como seria a Terceira Guerra Mundial.
É difícil dizer quando ou por que ela começaria. Ela poderia ocorrer devido ao assassinato de figuras políticas importantes, ameaças de inteligência ou disputa por recursos valiosos. Muitos especialistas acreditam que, caso ela ocorra, a Guerra Mundial será bem diferente do que esperamos. A estrutura e a política do mundo mudaram drasticamente desde 1945. Os países simplesmente não são mais tão aliados. Os exércitos são significativamente mais qualificados, equipados e fortes do que costumavam ser, e muitas novas potências e atores surgiram nos últimos 50 anos. Analistas estimam que milhões de pessoas morreriam e a Terra poderia levar décadas ou até séculos para se recuperar, especialmente devido às armas e ferramentas nucleares incrivelmente devastadoras que vários países estariam usando. Outra guerra mundial praticamente destruiria a economia global mais rapidamente do que os combatentes podem terminar a guerra. Alguns especialistas acreditam que qualquer guerra de grandes proporções em um futuro próximo levaria mais provavelmente ao colapso socioeconômico do que a um holocausto nuclear. Entretanto, a utilização de armas nucleares em conflitos futuros é definitivamente uma possibilidade. Com tantos países que possuem arsenais de armas nucleares, o risco de uma guerra nuclear está sempre presente. De acordo com Irving Redlener, especialista em saúde pública da Universidade de Colômbia, especializado em preparação para desastres, há 6 alvos mais prováveis de uma bomba nuclear nos Estados Unidos. A cidade de Nova York é um deles. Outros alvos em potencial incluem Chicago, Houston, Los Angeles, São Francisco e Washington, D.C. Entre todas essas cidades, uma bomba nuclear lançada em Nova York provavelmente seria a mais devastadora e causaria o maior número de vítimas. E por alguma razão, parece que a cidade de Nova York também está ciente de que é o principal alvo de uma bomba nuclear estratégica. E por que outra razão a cidade global publicaria espontaneamente um vídeo intitulado Nuclear Preparedness PSA? Para a Rússia, é possível destruir a cidade de Nova York com um míssil balístico tradicional, cujo tempo de voo é de cerca de 30 minutos. Mas em 2022, a Rússia demonstrou o seu novo míssil hipersônico Saturn II. Ele é capaz de atingir as principais cidades europeias em apenas 200 segundos. Para chegar a Nova York, pode demorar um pouco mais, mas o Saturn II pode lançar até 10 ogivas nucleares independentes na faixa de 1 megaton, com um único míssil em questão de minutos. A Rússia revelou que está construindo 50 desses mísseis, que podem viver em silos ou rolar em lançadores móveis para ocultar a sua localização. Em um cenário estudado pelo Arquivo Atômico, foram analisadas as consequências da detonação de uma bomba nuclear de 150 quilotons no coração de Manhattan. Se a bomba explodir sem aviso ao meio-dia, quando uma grande porcentagem da população estiver fora de casa durante o dia, a destruição será imensa. No final do primeiro segundo, a onda de choque terá uma sobrepressão de 20 psi, a uma distância de 0,4 de milha do marco zero. Até mesmo os edifícios de aço e concreto mais reforçados serão reduzidos a escombros. Os edifícios afetados imediatamente incluirão o Empire State Building, o Madison Square Gardens, a Penn Central Railroad Station e também a Biblioteca Pública de Nova York. A maior parte do material constituinte desses e de outros edifícios permanecerá e se acumulará a uma profundidade de centenas de metros em alguns lugares, mas nada dentro desse anel será reconhecível. Não haverá sobreviventes nas áreas mais próximas da bomba. Aqueles que forem pegos pela onda de choque à distância ficarão expostos a todos os efeitos da explosão, incluindo danos graves aos pulmões e ao tímpano e a exposição a detritos voadores. As pessoas que estiverem na linha de visão direta da explosão serão expostas a um pulso térmico superior absurdo, o que causará morte instantânea. As pessoas que estiverem dentro de prédios estarão protegidas da explosão e dos efeitos térmicos, mas ainda assim serão mortas quando os prédios desmoronarem. De acordo com as estimativas da Nuke Map, a bomba nuclear lançada sobre a cidade de Nova York poderia matar até 264 mil pessoas. Isso significa que Nova York tem o maior potencial de vítimas em um cenário como esse. A contagem total de feridos na cidade também seria de arrepiar os ossos. Estima-se que 512 mil pessoas ficariam feridas. A bola de fogo produzida pela bomba terá um raio máximo de 0,2 milhas, mas os efeitos da explosão superarão em muito qualquer efeito térmico direto da bola de fogo. Vários edifícios serão completamente destruídos ou tão severamente danificados que ficarão inutilizáveis e terão de ser demolidos durante a limpeza. As pessoas no sistema de metrô provavelmente escaparão com poucos ferimentos, mas poderão ficar presas por dias devido aos detritos que bloqueiam as entradas e saídas. A cada segundo que passa, a onda de choque se afastará mais e engolirá mais edifícios, destruindo-os. As regiões mais distantes do local de detonação estarão sujeitas a um grave risco de incêndio, pois a ignição e a propagação do fogo são mais prováveis em edifícios parcialmente danificados
do que em áreas completamente destruídas. Há uma chance de que 5% dos edifícios sejam inicialmente incendiados e o fogo se espalhe para edifícios adjacentes. Esses incêndios continuarão a se espalhar pelo menos nas próximas 24 horas. Se a explosão ocorrer na superfície, a precipitação radioativa inicial será muito maior do que uma explosão aérea de tamanho semelhante em que a bola de fogo nunca toca o solo. Isso ocorre porque as explosões na superfície tendem a produzir partículas radioativas da arma e do solo. As pessoas que receberem mais de 400 rads de radiação sofrerão de doenças agudas e morte nos primeiros dias. Já as que receberem entre 200 e 400 rad de radiação sofrerão de doença grave por radiação, hemorragia e destruição da medula óssea e do intestino. Com 500 mil a 900 mil pessoas feridas em vários graus, cuidar delas estará além da capacidade do sistema de saúde da cidade. Milhares de vítimas de queimaduras precisarão de cuidados especializados, mas os leitos dos centros de queimados em todo o país são menores do que a estimativa de vítimas de queimaduras que estavam mais próximas da bomba. Nos dias seguintes à detonação, milhares de pessoas feridas morrerão por falta de atendimento médico. A maior parte da cidade ficará sem serviços públicos, como eletricidade, gás, água e esgoto. Também é provável que o estresse no sistema elétrico interrompa temporariamente energia em uma área muito maior do que a diretamente afetada pela explosão. Também é provável que muitas dezenas de milhares de pessoas fiquem desabrigadas, e a criação de abrigos temporários estará entre as primeiras tarefas de recuperação após todos os presos e feridos terem sido encontrados e receberem cuidados médicos. A verdadeira recuperação de Nova York levará vários anos. Muitas áreas permanecerão perigosamente radioativas e terão que ser limpas a um custo altíssimo. Talvez você tenha que abandoná-las por muitos anos. Mesmo que a radioatividade não fizesse parte da equação, o fato é que Nova York nunca mais será a mesma. As coisas poderiam ser muito piores se a Rússia atacasse a cidade de Nova York com uma bomba de megatons, que é cerca de 100 a 1000 vezes mais potente do que a bomba que discutimos. No caso de um cenário de megatons, quase toda Manhattan e grande parte da área metropolitana da cidade de Nova York serão destruídas em segundos. Não restará nenhum prédio para se abrigar, nenhuma infraestrutura em funcionamento estará disponível para uso. Agora surge a pergunta: quão bem Nova York está preparada para uma ameaça nuclear? Um ataque nuclear em uma grande área metropolitana é um dos 15 cenários de desastre para os quais a Agência Federal dos Estados Unidos tem uma estratégia de emergência em vigor. O plano envolve a mobilização de socorristas, o fornecimento de abrigo imediato para os evacuados e a descontaminação de vítimas que tenham sido expostas à radiação. A FEMA também tem diretrizes para os cidadãos comuns. Eles são incentivados a entrar em casa e ficarem atentos. Mas na opinião de Irving Redlener, essas diretrizes federais não são suficientes para preparar uma cidade como Nova York para um ataque nuclear. Ele diz que não há uma única jurisdição nos Estados Unidos que tenha algo que se aproxime de um plano adequado para lidar com uma detonação nuclear. Nova York e outras 5 cidades-alvo são algumas das maiores e mais densas áreas do país. Elas abrigam infraestruturas essenciais, como usinas de energia, centros financeiros, instalações governamentais e sistemas de transmissão sem fio que são vitais para a segurança dos Estados Unidos. Embora cada cidade tenha um site de gerenciamento de emergência que informa aos cidadãos sobre o que eles devem fazer em uma crise, esses sites não mencionam diretamente um ataque nuclear. Para os residentes é difícil saber como se proteger se uma bomba atingir uma dessas cidades. As bombas nucleares produzem nuvens de poeira e partículas radioativas semelhantes à areia que se dispersam na atmosfera. A explosão e a precipitação radioativa pode causar envenenamento grave por radiação, o que pode danificar as células e muitas vezes ser fatal. São necessários 15 minutos para que esses detritos atinjam o nível do solo após uma explosão. Portanto, a reação de uma pessoa durante esse curto período de tempo pode muito bem ser uma questão de vida ou morte. As pessoas podem evitar a exposição à precipitação radioativa buscando rapidamente refúgio no centro ou no porão de edifícios de tijolo, aço e concreto, de preferência sem janelas. A exposição pode ser significativamente reduzida se as pessoas conseguirem entrar. E de acordo com Redlener, uma guerra nuclear total não é um cenário para o qual as pessoas precisam se preparar. Em vez disso, uma única explosão nuclear, como o lançamento de um míssil da Rússia ou da Coreia do Norte, representa mais perigo. Ele diz que os mísseis coreanos agora são capazes de atingir o Alasca ou o Havaí, mas em breve eles também poderão atingir cidades ao longo da costa oeste. Outra fonte de um ataque nuclear poderia ser um dispositivo construído, comprado ou roubado por uma organização terrorista. Redlener acredita que não há cidade segura. Em Nova York, a detonação de uma bomba de tamanho de Hiroshima ou até mesmo de uma bomba menor
pode causar de 50 mil a 100 mil mortes e centenas de milhares de feridos, dependendo da hora do dia e do local onde a ogiva atingir. Na época em que a Guerra Fria estava em seu auge, os Estados Unidos lançaram um programa comunitário de abrigos anti-queda que designava locais seguros para se esconder após um ataque nuclear em cidades de todo o país. Mas a maioria desses abrigos ficava nos andares superiores dos prédios altos. Isso significa que eles só poderiam proteger os cidadãos da radiação e não da explosão em si. As cidades também eram responsáveis por abastecer esses abrigos com alimentos, saneamento, suprimentos médicos e muito mais. Na década de 70, Nova York havia designado 18 mil abrigos contra a precipitação radioativa para proteger cerca de 11 milhões de pessoas. No entanto, em 2017, os sinais amarelos que marcavam esses abrigos foram removidos de Nova York para evitar que as pessoas fossem reduzidas a pensar que eles ainda estavam ativos. A cidade definitivamente precisa estar preparada para um ataque nuclear e também deve reconhecer que esse ataque é uma possibilidade. De acordo com Redlener, isso faz parte da nossa realidade do século XXI. Em vez de entrar em pânico, essas cidades suscetíveis a ataques nucleares precisam de um planejamento adequado.